Saúde em Ação. Oferecimento SSG. Saúde para todos. A gente que está no Outubro Rosa não pode deixar de fazer mais uma vez a conscientização, um mês de prevenção do câncer de mama, principalmente, que foi assim como esse movimento surgiu, mas outros tipos de câncer acabaram sendo incluídos aí nessa campanha. Quem está comigo aqui é a ginecologista e obstetra Michele Terziotti. Bom dia para você, Michele. Bom dia, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estamos aí na paleta do Outubro Rosa, né, em homenagem. Michele, ainda é uma campanha importantíssima, né? A gente não pode negar. Tem gente que fala assim, nossa, mas onde a gente vai? Estão falando do Outubro Rosa. Mas se não fosse essa campanha, eu acho que a conscientização não seria tão efetiva como ela se tornou hoje no Brasil. Exatamente, Patrícia. A gente sabe que um diagnóstico precoce vai fazer com que essa mulher tenha 95% de cura. Então, a gente faz essa campanha exatamente para isso, para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e essa mulher consiga ser curada. E todo esse processo, essa campanha, a gente vê todos os enfeites rosas por aí, iluminação, isso faz toda a diferença. Faz lembrar a mulher, eu preciso fazer meus exames. Exatamente. E tem que lembrar uma outra coisa, não é só mulher que tem câncer de mama, tá? É verdade. 1% dos cânceres de mama afetam os homens. Então, a gente tem que lembrar de todo mundo. Eles se cuidam nesse ponto ou não? Infelizmente, a gente sabe que o homem é mais difícil, né? Uhum. Então, a gente, quando o homem ele descobre, ele já tá com algum sintoma do câncer, alguma coisa assim. Mas aí a gente também tem que lembrar que a gente também tem que fazer essa prevenção com eles também. Mas no caso, 99% ainda é do público feminino. E é verdade ou é mito que esse tipo de câncer está aparecendo cada vez mais cedo nas mulheres? O que acontece, Patrícia? Na verdade, assim, a gente está numa mudança mesmo dessa faixa etária das mulheres, que a gente tem alguns fatores que estão deixando as mulheres com mais incidência do câncer. Então, a gente vê algumas questões, por exemplo, a gente vê um dos fatores é a mulher menstruar mais cedo. Então, mulheres menstruando menores de 12 anos, a gente sabe que tem um risco maior porque ela vai ter um estímulo estrogênico maior. Isso está acontecendo. Outras coisas, outros fatores que a gente consegue até modificar, que a gente fala que está muito incidente na nossa população. Obesidade é um fator que aumenta muito o risco de câncer. Sedentarismo é outro fator que aumenta muito. Tabagismo, e aí entra tudo, tá? Infelizmente, não é só aquele cigarro lá, não. Vapor, pod, narguilé, tudo isso aí é tabagismo. Tem a nicotina e vai aumentar o risco de câncer. E a outra questão é o etilismo. Então, são esses fatores que a gente sabe que tem feito com que aumente. O fato da mulher, às vezes, entrar na menopausa mais cedo, que a gente está vendo muitos casos assim, isso influencia também? Então, a questão da menopausa é o seguinte. É a mesma questão da menstruação precoce, é o estímulo estrogênico, tá? Então, assim, mulheres que têm uma menstruação muito cedo e deixam de menstruar muito tarde, depois dos 55 anos, ela vai ter um risco maior. Tá? Porque ela expôs a vida inteira dela ao estrogênio. Esse hormônio. Exatamente, esse hormônio. O que acontece? Mulheres que têm uma menopausa precoce, então, nesse fator, ela vai estar prevenida quanto a isso. Só que, infelizmente, a menopausa precoce, ela vai ter outros problemas para as mulheres. Por exemplo, quem entra na menopausa muito cedo vai ter um risco de osteoporose, vai ter os sintomas da menopausa mais importante. Então, tem algumas outras coisas. Agora, falando, né, especificamente do câncer de mama, a partir de quando, então, hoje, né, nessa mudança de hábitos que a gente tem, que ela deve procurar um médico, fazer os exames preventivos? Então, vamos lá, Patrícia. Na verdade, a gente orienta a mulher todo ano a fazer seu exame preventivo, né? Mas, no caso, a mamografia... A mama, então, isso. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em exames preventivos, a gente tem que pensar na saúde feminina como um todo, tá? Sim. Exclusivamente da mama, a mamografia em si, que é o exame mais importante que a gente tem, a população geral é a partir de 40 anos. Toda mulher deve fazer a mamografia uma vez ao ano. Tá? Certo. E aí, quando a gente pensa, vai mudar só no caso se ela tiver algum histórico familiar de câncer de mama. Teve algum histórico próximo, mãe, irmã, pai.
ou uma filha que teve câncer, ela precisa começar a fazer esse rastreio, a mamografia, 10 anos antes. Então, por exemplo, a mãe dela teve um câncer de mama aos 40 anos de idade. Essa mulher não vai começar aos 40 anos de idade. Essa mulher vai começar a fazer a mamografia aos 30 anos de idade. E em alguns casos, aí vale a pena acompanhar com o mastologista, porque em alguns casos tem indicação de ressonância, algumas coisas mais específicas, tá? Ah, entendi. E aí a gente faz essa indicação de mamografia uma vez ao ano para todas as mulheres, e normalmente a gente pede para fazer essa mamografia até aos 70, e tem algumas mulheres que até aos 80 anos de idade. E quando detecta o câncer, né? Ainda dá medo, a gente sabe que isso mexe muito com a cabeça das mulheres, mas é claro que é tratável e quanto mais cedo descobrir, melhor, né, Michele? Isso, exatamente. O que a gente orienta também, por que a gente fala tanto em mamografia? Antigamente a gente falava muito em autoexame, e hoje a gente está falando mais em mamografia. Por quê? A mamografia, ela vai detectar esse câncer muito precoce, muitas vezes a gente, mesmo o exame clínico do médico ou o autoexame não iria identificar, porque ele está bem inicial. Essa doença inicial, que está só na mama, ela tem uma chance de cura de 95%. Então, é uma chance bem importante. Diferente de quando a mulher já tem uns sintomas. Então, assim, aquele tipo de mulher que já descobre o nódulo, que é aquela bolinha que está lá no peito, que não é fixo, que a gente fala que não se mexe, não tem dor, ou ela tem alguma alteração da pele. Por exemplo, vai ter uma pele um pouco mais avermelhada, vai ter uma feridinha que não vai sarar com as pomadas, os cremes que alguém passou. Vai ter também uma descarga papilar, que a gente chama, que é quando sai um leite ali pelo peito. Esse tipo de secreção que quando sai, se ela for só de um lado, se ela for espontânea, ela sai mesmo sem a gente apertar. E se ela for transparente ou vermelha, com sangue, são sinais que já é um sinal de câncer mesmo e precisa de uma investigação muito rápida. O tratamento é como? E aí a primeira coisa, a gente precisa fazer os exames. Então a gente vai fazer mamografia, vai fazer ultrassom e a gente vai fazer o que a gente chama de biópsia. Então a gente vai ter que tirar um pedacinho dali para a gente avaliar qual tipo de câncer e vai também fazer um rastreio para ver, infelizmente, a primeira coisa que a gente tem que ver se só está só na mama. Então, a gente vai ter que fazer o estadiamento que a gente fala e depois disso vai ver se vai para cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Aí depende do tipo. É por isso que a gente está aqui, justamente para você não chegar nesse ponto, né, Michele? Eu acho que a gente tem que falar isso, né? Esse tipo de esperança, mas, claro, muita conscientização para que não chegue mesmo, né, em histórias tristes que a gente vê. Às vezes a mulher não né, ela sobrevive e tal, mas ela tem as sequelas mais importantes do que se ela tivesse detectado precocemente, né? É isso mesmo. Infelizmente, eu ainda escuto mulheres falando assim, mas eu não quero procurar que eu vou achar. Mas a ideia não é essa. Exatamente. É assim, infelizmente, se você tem um câncer, você vai ter um sintoma um dia. E a gente não quer que você chegue a esse sintoma do câncer. Porque quando chegar o sintoma do câncer, ele já está avançado. E o tratamento vai ser muito mais difícil para a mulher, porque muitas vezes ele vai ser mais mutilante, às vezes vai ter que tirar as duas mamas, a mama inteira. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, a gente fala que a gente vai achar o câncer, a gente vai tratar esse câncer e a gente vai curar esse câncer. É por isso que a gente frisa tanto. Precisamos que as mulheres façam a mamografia todos os anos. E é um exame tão rapidinho, né, Michele? Tão Exatamente, simples. é um exame simples, no sistema público de saúde. Nem precisa do pedido do médico, é só ir lá e falar com a enfermeira, que ela já faz o pedido, tá? É um exame que às vezes as mulheres falam, mas aperta e dói a minha mama. Mas a gente sabe que existem algumas dicas que a gente dá que ajuda. Fazer principalmente pós a menstruação. Já ajuda. Se às vezes você tiver muita dor, você pode tomar um analgésico, um anti-inflamatório meia horinha antes do exame. Então, Olha tem aí. umas dicas até para isso, para a gente fazer com que as mulheres façam mesmo esse exame. Ai, maravilha. Eu agradeço muito a sua presença hoje aqui. Vamos falar bastante ainda de Outubro Rosa aqui no nosso Tarobá Cidade. E muito importante, né? Sempre bem-vinda você, Michele. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Patrícia, o convite e por falar desse tema que é tão importante. Com certeza.